capítulo 3, verso 7 ao verso 10. Tá? Acompanhe com atenção, com reverência, a leitura do texto sagrado, inspirado, infalível, inerrante, que diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Deus nos abençoe. Dá-nos ao Senhor salvadora compreensão das verdades ensinadas nesse texto. No nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, eu particularmente tenho muita dificuldade em perceber a similaridade entre pais e seus filhos. Com exceção de casos em que os filhos são a cara de seus pais, como é o caso dos meus filhos, depois você pode ver ali, né? Eu tenho muita dificuldade em dizer o seguinte: esse se parece com a mãe, esse se parece com o pai. Não sei se você se assemelha a mim quanto a isso. Mas um fato inegável, é o que João tem defendido de certa forma neste ponto, é que nós carregamos marcas e traços, características de nossos pais. Mas isso é aplicado a partir do capítulo 3, à filiação espiritual. Então, carregamos as marcas e os traços daquele a quem pertencemos espiritualmente. É o que João vai defender a partir daqui. Então, na transição do capítulo 2 para o 3, nós vimos que o autor introduz dois conceitos que são muito importantes, que é o ser nascido de Deus, o novo nascimento, e a adoção divina, ser filho de Deus. E desde o princípio, como temos visto na exposição da carta, ele tem sido muito específico quanto ao padrão de vida, a forma de viver daqueles que estão de fato, não só de boca, mas de fato e em verdade em comunhão com Deus. E a partir daqui, queridos, preste atenção, o foco dele é traçar uma distinção, uma linha de separação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E o critério fundamental que o apóstolo João vai usar para dizer: você pertence a esta família espiritual, é a vida. A prática da justiça ou a prática do pecado. Ou realizamos as obras de Deus ou as do diabo. Então o ponto de João é: o que fazemos determina a quem pertencemos. O que fazemos define de quem somos. Então na noite de hoje eu peço atenção para você lembrar disso. Lembre que nós estamos ouvindo pela manhã na EBD. Ouvir proveitosamente o sermão demanda que nós lembremos de pontos essenciais. Então aqui está o tema do sermão, que é a distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. A distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E a pergunta fundamental a ser feita neste ponto é: como podemos distinguí-los? Separá-los? Como posso ter certeza, como você que me ouve pode ter certeza se você pertence a Deus ou ao diabo? Bem, aqui há dois critérios fundamentais. Eu quero apresentá-los ao primeiro deles, que está nos versos 7 e 8. Ouça com atenção. Os filhos de Deus vivem na justiça. Os filhos de Deus vivem na justiça. E uma vez mais eu quero que você olhe para o verso 7. Quando o apóstolo João diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então perceba, essa não é a primeira vez que o termo filhinhos é usado. João se coloca na posição de um pai amoroso, de um pastor cuidadoso,
E sua grande preocupação é que seus filhos na fé não sejam confundidos pelos anticristos, que não caiam no engano e na sedução dos falsos profetas. Então, para isso, ele apresenta a verdade da forma mais compreensível, nos termos mais claros possíveis. E de forma mais específica, ele ataca uma mentira que é disseminada pelos falsos mestres, que é, isso é fundamental para a sua compreensão, olha para mim, é possível ter comunhão com Deus e permanecer na prática do pecado. Então, se você tem acompanhado a série, seguido o argumento e as palavras de João, você se lembra, ele enfatizou já vez após vez, a vida nas trevas é incompatível com a comunhão com Deus de luz, mas ele vê a necessidade de insistir, de repetir, de reforçar. E no verso 7, ele está basicamente repetindo o que disse no verso 29 do capítulo 2. Olha para a sua Bíblia. Verso 29 do capítulo 2, transição de um capítulo para o outro. Ele diz: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então é muito importante você entender que na Escritura, geralmente o termo justo é usado em dois sentidos. Há o sentido jurídico, que é usado para descrever o status de alguém. É usado, por exemplo, na carta aos Romanos, quando é dito que alguém é justificado pela fé. Ou seja, ele agora é justo diante de Deus. Ele foi perdoado, ele foi redimido, ele foi justificado, ele é justo. É o status. Mas o uso que o apóstolo João faz aqui é prático. Ou seja, se concentra mais na forma como alguém vive. Então aqui para João, basicamente, ser justo é praticar a justiça. Praticar a justiça é fazer o que Deus manda. É obedecer aos seus mandamentos. Quando pensamos no conteúdo da carta, justiça para o apóstolo João é obediência aos mandamentos de Deus. É andar na luz. É fazer a vontade de Deus. É guardar sua palavra. Então, resumindo, o que vive assim é justo, porque busca conformar-se à justiça de Deus, aos mandamentos de Deus, como Cristo é justo. E é importante você entender, não é que o cristão é perfeitamente justo como Cristo é. O ponto de João é que existe uma similaridade, ainda que não perfeita, entre Deus e os seus filhos. Deus é justo. E, portanto, os seus filhos praticam a justiça. E aí no verso 8, bota os seus olhos para o texto. O apóstolo traça um contraste, então. Ele diz no verso 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então olha só que coisa interessante. Você não pode se precipitar na interpretação do texto para você não cometer um equívoco, como por exemplo, o que é que a leitura natural do texto nos leva a entender? João está dizendo assim, quem peca procede do diabo. Mas se eu for rápido e concluir isso, eu logo chego à conclusão de que todos nós, sem exceção, pertencemos ao diabo, uma vez que todos pecamos. Certo? Nós pecamos. Só que esse não é o sentido do termo que o apóstolo João está usando aqui. O apóstolo não está sugerindo que existe alguém que não cometa pecado. Tanto que no capítulo 1 ele diz: se você diz, você não comete pecado, você é mentiroso, a verdade não está em você. Então ele não está defendendo que existe a possibilidade de alguém sem pecado. Aí nós precisamos de interpretação dos termos. O que é que ele quer dizer aqui, meus irmãos? O tempo das palavras de João está no presente. E quando é traduzido o termo do grego para o português, muitas vezes perde o sentido. Porque pratica o pecado dá a entender que alguém que peca, que essa pessoa já pertence ao diabo. No entanto, no grego, o presente, ele dá ênfase de um presente contínuo. De uma ação em um estado que continua, que se perpetua. Ou seja, qual é a leitura mais natural do texto? É como se João estivesse dizendo assim, ouça, aquele que vive praticando o pecado. Aquele que vive, permanece na prática do pecado. Ou como o mesmo vai dizer no verso 9, o que vive pecando. O que vive pecando.
Então, olha só, olhe para mim. O texto não está falando de um pecado pontual. O texto está condenando um estilo de vida de uma pessoa que está sob domínio do pecado. Está escravizado ao pecado. É um estilo de vida marcado por injustiça, por desobediência, por iniquidade. E enquanto os que praticam a justiça são nascidos de Deus, aí João diz, os que permanecem no pecado procedem do diabo. Procedem do diabo. E para entender essas palavras, eu recorro às palavras. Me permita fazer uma citação de um teólogo chamado Agostinho de Hipona, fundamental na história da igreja. E ele explica esse texto dizendo assim, olha só como é esclarecedor, preste atenção. O diabo não fez homem algum. Não deu à luz a homem algum. Não criou homem algum. Mas aquele que imita o diabo, este, como se tivesse nascido dele, torna-se filho do diabo. Ao imitá-lo e não por ter literalmente nascido dele. Então, o diabo não gera filhos, mas quando o homem imita suas obras, ele torna-se filho do diabo. Ele imita as obras do diabo, torna-se filho do diabo. E essa não é a primeira vez que esse termo aparece na Bíblia, porque quando lemos o Evangelho de João, Jesus, no capítulo 8, está registrado lá, que ele estava discutindo com os judeus de seu tempo, e ele diz assim, ó, vocês se orgulham por serem filhos de Abraão, vocês na verdade são filhos do diabo. Porque todo aquele que vive pecando é escravo do diabo. Todos os que praticam as mesmas obras do diabo são filhos deste. E a justificativa de João aqui é, o diabo tem pecado desde o princípio. O que é o princípio aqui? É basicamente o diabo tem pecado desde que ele é o diabo. Ou seja, ele tem pecado, ele é a origem do pecado. Porque na condição de anjo, ele rebelou-se contra Deus, tornando-se anjo caído, e ele então conduziu, ele instigou, seduziu a mulher do primeiro casal ao pecado. Então o diabo tem pecado desde o princípio, ele é um anjo caído, e ele instigou o casal, a primeira queda. Então pecar é o que tem feito o diabo, desde que ele se tornou o diabo, ele peca desde o princípio. Então preste atenção, consequentemente, todo que vive pecando está sob seu domínio, pertence a ele, carrega suas marcas e suas características. É filho do diabo. E aí João acrescenta ao fim do verso 8, olha o texto. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, irmãos, o diabo tentou frustrar a obra de Deus no mundo. Mas o Filho de Deus, é dito, manifestou-se aqui para destruir o pecado, que é a grande obra de Deus. Por meio de sua vida perfeita, de sua morte na cruz do Calvário, é dito nas Escrituras, ele destruiu o pecado, ele esmagou Satanás sob os seus pés, pelo sacrifício de si mesmo. Então, meus irmãos, tanto o domínio, a condenação do pecado, como o próprio diabo, foram completamente destruídos na cruz do Calvário. Cristo triunfou sobre eles e destruiu o diabo e as suas obras. E a conclusão de João é, tendo Cristo se manifestado para destruir as obras do diabo, como pode alguém que alega ter comunhão com ele permanecer em pecado? Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. E você segue praticando as mesmas obras do diabo. João está desafiando, apontando a incoerência de um estilo de vida ou de uma vida que permanece no pecado. Então aqui nesse texto, algumas aplicações para nós. A primeira delas, preste muita atenção, esteja atento. Em primeiro lugar, a vida é o critério que define se pertencemos a Deus ou ao diabo. A vida. E não só nesse texto, meus irmãos. Nós vamos perceber que a Bíblia como um todo reforça esse ponto. Por exemplo, Tiago escreveu em sua carta, como todos vocês imaginam e conhecem, que a fé sem obras está morta. Jesus Cristo, depois de ter pregado o maior sermão que já foi pregado, o Sermão da Montanha,
Ele termina dizendo: é prudente o homem que ouve e pratica, que ouve e obedece. Ele diz também no Evangelho de João: o que me ama é o que obedece, é o que guarda os meus mandamentos. O apóstolo Paulo aos Gálatas: existem as obras da carne e existe o fruto do Espírito. Então vamos pensar nesses termos para facilitar. Olha só, qual é o teste mais seguro de paternidade espiritual? São as obras. Como podemos saber com certeza se alguém é filho de Deus ou do diabo? É pelas obras deste. Não é a sinceridade, meus irmãos. Não é a autoimagem, não é a concepção de si mesmo. Não é o sentimento, eu me sinto cristão, como tenho insistido com vocês. Não é um ritual vazio, mas é a obra, é a vida que sacramenta, que materializa a fé, que torna a fé genuína e salvadora. É a vida. São as obras de alguém. Então, quando conhecemos este princípio, você precisa fazer a seguinte pergunta, sincera ao seu coração. Você olha para a sua vida, você percebe que há um esforço intencional para ser santo, para obedecer os mandamentos de Deus. Você está empenhado na luta real contra o pecado que ainda habita em você, ou você está entregue, vencido. Há alguma forma de resistência ou o pecado escraviza? Sua vida é mais marcada pela obediência ou pela desobediência? Este é o teste de paternidade, irmãos. Não importa como nos sentimos, como nos percebemos, o que já fizemos se estamos na igreja como os batizados. O teste de paternidade são as suas obras. Se você confessa, pensa, sente, mas não vive, você não é filho de Deus. Ou as nossas obras se assemelham às obras de Deus, ou se assemelham às obras do diabo. Ponto. Não tem em cima do muro na Bíblia. E aí, crianças, preste atenção, ó Sara, preste atenção, tá, Rebeca? Azaf, Axa, né? Cecília, Aurora, Maria. Olha só, vou pensar aqui. Eu pensei numa ilustração para ajudar vocês a entender isso. Olha só. Crianças, ou somos filhos de Deus, ou filhos do diabo, Cecília. Viu, Davi? Imagina o seguinte. Imagina que o pecado, Davi, é como se fosse uma imensa, suja, fedorenta poça de lama. Poça de lama suja, fedorenta, feia. E existem muitas pessoas que estão, Rebeca, dentro dessa poça de lama. Certo? Existem as pessoas que estão felizes na poça de lama. Elas estão todas sujas, da cabeça aos pés, fedendo. Mas elas não querem sair. Elas se sentem felizes estando ali. Elas não querem sair de jeito nenhum, Cecília. E tem um outro tipo de pessoas, que são aqueles que se incomodam com a sujeira. Que um dia foram tiradas dali e que não querem voltar para lá de jeito nenhum. Que não querem voltar. E nós, crianças, precisamos ser assim. Nós saímos da poça do pecado e nós não queremos voltar para lá. O que isso significa para nós, meus irmãos? Basicamente, o Filho de Deus ele faz guerra contra o pecado. Ele não é passivo à presença do pecado na sua vida. Ele faz guerra, ele resiste, ele mortifica, ele reprime o pecado em suas manifestações. O verdadeiro crente, ele não se acomoda, ele não se conforma. Ele não tem pecado de estimação, não tem problema não ter esse pecadinho. Irmãos, o crente lamenta. O crente se entristece, chora se necessário, arrepende-se, abandona o pecado. Nós jamais nos entregamos ao pecado. E aqui nós vamos à segunda lição, que é: nós devemos praticar a justiça pelo poder de Deus, meus irmãos. Você é filho de Deus, pratique a justiça. Você foi chamado a uma vida de obediência. E para isso, meus irmãos, nós precisamos rogar: Senhor, me ajuda a obedecer a tua lei. Me ajuda a ser fiel a ti, Senhor. Essa é a oração dos santos, irmãos. Nós rogamos a ajuda de Deus. E uma boa notícia: louvado seja Deus. Porque aquilo que pedimos dele, ele nos atende.
Porque aquilo que nos é exigido, Ele nos dá condições de atender, meus irmãos. Ele é o Pai que não só manda fazer, Ele nos dá condições de fazer, Ele nos dá graça para fazer, Ele nos assiste com o seu poder. Então, em tudo que Ele nos exige na sua palavra, Ele dá a você, que é crente, poder para obedecer. Se você é filho de Deus, precisa existir no seu coração o desejo por obedecer e a disposição para obedecer. E um ponto, olhe para mim. Não estou dizendo que obedecer é fácil. Praticar a justiça não é fácil, mas para um filho de Deus é natural. Esse é um desejo que vai persistir, meus irmãos. Como fazemos isso, pastor? Com base em quê? Você está vendo o evangelho nesse texto, irmão? Veja que ele está apresentando uma realidade. Ele apresenta um dever, mas ele diz, olha para o evangelho. Ele diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O que João está dizendo é, cristão, Cristo te libertou para a obediência. Você não é mais escravo, você foi renovado para obedecer. Você é livre para obedecer. Você é agora capaz para obedecer pelo poder de Deus que atua em nós. Então, Cristo destruiu o poder escravizador que existia na tua vida. O pecado não é mais teu senhor. O diabo não mais te escraviza e te domina. E, portanto, você é livre para praticar a justiça. O Evangelho te liberta para a obediência. Cristo nos liberta para que possamos obedecer. Estamos meditando no tema a distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Primeiro, os filhos de Deus vivem na justiça. Segundo e último lugar, os filhos de Deus possuem a divina semente. Então a linha de pensamento do autor continua no verso 9, quando ele diz, olha para o texto. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então o apóstolo faz o contraponto ao verso 8. Ele mencionou que pratica o pecado. No verso 9, ele menciona o que pratica a justiça. E a primeira razão, o primeiro fato é este é nascido de Deus. Qual é a diferença fundamental? Este é nascido de Deus. Nós ouvimos no sermão passado que este é um termo, meus irmãos, que é fundamental na teologia de João, ser nascido de Deus. Basicamente, o termo indica a obra regeneradora, transformadora do Espírito Santo. É o nascer da água do Espírito que é usado no Evangelho de João. É você ter seu coração, viu, crianças? Olha, um coração de pedra, lembra, sabe? Trocado por um coração de carne. Um coração de pedra que não queria obedecer a Deus, por um coração de carne, Cecília, que quer e pode obedecer a Deus. E aí é muito importante que a gente vá se atentando ao uso, aos termos como são usados. Primeiro, perceba que o termo está na voz passiva. Não é que ele nasceu, ele é nascido de Deus. Ou seja, é uma obra que Deus opera. Só Deus é capaz de fazer. O homem não é capaz de fazer por si e em si mesmo. Então Deus gera seus filhos espirituais pelo seu poder. Aí a consequência é óbvia. Perceba como eu acho que os argumentos eles são muito bem concatenados, ligados. Se ele é nascido de Deus, qual é a conclusão lógica? Ele não pode viver pecando. Tendo sido alvo da obra regeneradora, ele não pode viver com pecado. E João afirma, pois o que nele permanece é a divina semente. E esse é um texto que a gente precisa, esse termo aqui, é preciso muito cuidado, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o termo grego que é usado, que é traduzido por semente, é esperma. É esperma. E por que eu estou dizendo isso? Porque uma má compreensão do uso do texto, dentro do contexto, pode levar a interpretações mirabolantes, heterodoxas, assim, nada
confiáveis. Do tipo, se você entende o texto literalmente, você chega à conclusão de que Deus produz especo, o que é um absurdo. Deus é espírito. Então, a interpretação literal desse texto leva-nos ao erro. Segundo, o texto não está dizendo que o DNA divino é implantado agora no homem. Que o DNA divino nos foi transferido e agora nós somos pequenos deuses. Aí você diz assim, isso é um absurdo. Eu já ouvi pessoas defendendo essa tese. Membros da seita Verbo da Vida. O DNA divino nos foi dado. Somos espécies ou miniaturas de Deus, né? Uma loucura do tipo assim. Então, o texto não está dizendo isso, meus irmãos. Divina semente. João não está sugerindo que agora o crente é impecável. O homem é capaz de ser, o crente é capaz de ser perfeito. Aí vamos à interpretação correta, preste atenção. O que significa divina semente? Simples. Está dizendo assim, ó. Este foi regenerado por Deus. Deus implantou nele vida espiritual, nova vida. Ele foi renovado, ele foi regenerado. Nele foi implantada vida interior, vida espiritual. O Senhor deu um novo coração, uma nova natureza, e agora ele é capaz de refletir a natureza divina. Sejam justos, como ele é justo. Seja puro, como ele é puro. Seja santo, como ele é santo. Então, é um termo que atenta, que aponta para a regeneração. Tá bom? Consequentemente, aquele que é nascido de Deus, tendo experimentado a transformação, a libertação da sua natureza do domínio escravizador do pecado, ele não pode viver pecado. Se é nascido de Deus, não pode permanecer na prática do pecado. E aí ele conclui dizendo no verso 10, nisto, olha para o texto, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, irmãos, nós precisamos sempre ler, como ouvimos pela manhã na escola dominical, nós precisamos ler o texto bíblico, relacionando os temas da revelação bíblica. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos João retomando um tema que é fundamental em toda a história da redenção, que é a inimizade entre as sementes. O que é que está registrado no livro de Gênesis? Que no princípio, após a queda, imediatamente, Deus semeou inimizade entre a descendência, a semente da mulher, e a semente da serpente. Você estuda a história da revelação, o texto bíblico, tudo, você vê que a inimizade entre as sementes está presente em todos os capítulos da Bíblia. Todos os capítulos e fases da história da redenção retomam essa inimizade que Deus semeou ali depois da queda. A semente da mulher e a semente da serpente. Então não existe em definição neutralidade, meio termo. Ou você está na linhagem da mulher, ou você está na linhagem da serpente. A semente, os filhos de Deus, a semente do diabo. E João retoma esse princípio do conflito entre as sementes e ele traça a distinção. Como distinguimos um do outro? Os filhos de Deus praticam a justiça. São justos assim como ele é justo. Guardam suas palavras, andam nos seus caminhos, obedecem os seus mandamentos, estão na luz. Por outro lado, os que não vivem assim não são seus filhos, não procedem de Deus. E quem não ama seu filho. Essa sentença final é como se fosse uma preparação para o período seguinte, porque ele vai se dedicar exclusivamente a tratar sobre o amor que se deve aos irmãos. Aquele que odeia seu irmão se engana se pensa que é filho de Deus. Quem odeia o irmão na fé, quem não ama, ele diz é ímpio. Não é filho de Deus. Então a conclusão do argumento de João é óbvia. Filhos de Deus, os que praticam as mesmas obras de Deus, são justos, praticam a justiça. Filhos do diabo, praticam as mesmas obras do diabo, seu pai. E aí vamos à aplicação do texto. Se somos crentes, preste atenção, se somos crentes e possuímos a divina semente, não podemos viver pecando.
Aí vamos evitar alguns maus entendidos. Presta atenção, olha para mim. Eu não estou dizendo que se você é regenerado, você não vai ser tentado a pecar. Que se você é regenerado, você não vai cair. Porque regeneração, ser nascido de Deus, na teologia de João, não é sinônimo de ser perfeito, de ser de pecado. Bom? O ponto dele é o seguinte: você nasceu de novo. Você foi regenerado por obra do Espírito de Deus. Você não tem mais uma relação escravizadora com o pecado. Você não está mais sob um jugo escravizador. Vou lhe dar alguns exemplos. Você luta contra a imoralidade sexual. Você se sente tentado. Você é seduzido. Mas você não é escravo da luxúria. Você não é escravo da pornografia. Você não é escravo de nenhuma forma que este pecado assume. Porque você tem a divina semente. Você vai ser tentado, meu irmão, a ira. A impaciência, inclusive, somos capazes de cometer esse pecado, de cair, mas a questão é, você não vai seguir preso, dominado, laçado este pecado, porque você possui a divina semente. Pode acontecer de você falar o que não deve, de você usar a sua língua de modo impróprio, mas a questão é, a tua língua não será continuamente instrumento de blasfêmia, de difamação, de maledicência, porque você tem a divina semente e você não vai permanecer no pecado. Pode acontecer de você ter um problema com seus irmãos na igreja, de você se decepcionar, de você frustrar-se, mas você não vai viver, permanecer tomado de amargura, de ressentimento, de ódio no coração, porque você tem a divina semente. Então, para todos os hábitos escravizadores, meus irmãos, não somos reféns, porque Cristo nos libertou. Você não está mais fadado a ser escravo do pecado, porque Ele te libertou para que os teus membros, o teu corpo, sirva como escravo da justiça. Ele te libertou, somos livres, novas criaturas. E você, por causa do Espírito Santo, você pode dizer não ao pecado. Você não está destinado, você não é obrigado a pecar como tentado. Você tem, por conta da divina semente em você, o poder e a escolha de dizer não. Porque o Filho de Deus se manifestou, quebrou as algemas que te prendiam, te libertou do jugo torturador do diabo, e agora você não é mais escravo, você é livre. Não estamos sob o domínio do pecado. Ou se você é crente. Você é crente. Você se diz filho de Deus, mas vive no pecado. Essa é uma declaração de hipocrisia. Isso é hipocrisia. É desonestidade. Você está enganado. Se você pensa no seu íntimo que você é filho de Deus, mas com a vida ímpia que leva, você não é filho de Deus. Se você é indiferente quanto aos mandamentos de Deus, se você não vê necessidade de obedecê-lo, se sente prazer no pecado, você pode até ir à igreja, dizer-se cristão, mas suas obras revelam o contrário. Que você tem parentesco com o outro. Se você não tem vontade no seu coração de submeter a tua vontade à vontade de Deus, de fazer o que Deus exige na palavra, quanto à família, ao casamento, ao dinheiro, ao trabalho, à igreja, ao culto, aos comportamentos, os hábitos da sua vida. Se você não quer conformar a sua vida, se você tem mais prazer no pecado, no que o mundo oferece, nas obras deste mundo, se você pensa ser filho de Deus, eu tenho uma péssima notícia a dá-lo, pela revelação da palavra, você se engana. Você se engana, você tem parentesco com o outro. Porque, como João disse, como pode alguém se dizer filho de Deus? Alguém que afirma ter sido libertado por Cristo do pecado, da escravidão do pecado, permanecendo no pecado. Isso é uma negação do poder do Evangelho, meus irmãos. É incoerência. Se Cristo te libertou, como pode você ser ainda um cativo do pecado? Isso é impossível.
Mas como é, pastor, que o Evangelho oferece esperança aos pecadores cativos do diabo? Pastor, onde está a esperança nesse texto? Para pessoas que, diante do que foi pregado e exposto no Evangelho, percebem-se agora ligados ao diabo, em parentesco com ele, praticando as mesmas obras. Qual é a esperança que esse texto nos dá, meu Deus? Se você, no Evangelho pregado, se convencer, suas obras me colocam mais próximo do diabo do que de Deus. Esse primeiro pensamento de desespero. Desespero, temor. Porque o diabo será condenado por suas obras. E seus filhos também serão. Mas o Evangelho, meus irmãos, da salvação. O Evangelho é anunciado para a tua esperança na noite de hoje. O Filho de Deus manifestou-se para destruir as obras do diabo. Cristo Jesus manifestou-se. E na cruz do Calvário, seu sangue vertido, sua ressurreição triunfante, ele quebrou as algemas dos cativos de Satanás. Ele libertou-nos com o poder salvador. Ele libertou-nos das trevas para a luz. Ele resgatou você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você não merece, nós não merecemos, mas você tem, por causa de Cristo, perdão de pecados. Pense nessa realidade maravilhosa, meu Deus. Alguns entre vocês podem ter entrado por essas portas como filhos do diabo. E por causa do Evangelho, podem sair por elas como filhos de Deus. Por causa da graça abundante que é oferecida no Evangelho. Cristo, olhe para mim, olhe nos meus olhos. Cristo, que é o Salvador perfeito do Evangelho. Ele é capaz, por meio de sua morte e ressurreição, de fazer de você um filho de Deus. De perdoar o teu pecado, de te remir da tua injustiça. Pense, no Evangelho, Deus não só justifica o teu pecado, justifica. Te justifica diante de Deus. Está disposto a te acolher na família de Deus. Ele está disposto a te dar o amor e a herança que pertence aos filhos. Creia no Evangelho, porque no Evangelho o juiz não só te justifica, ele tira a toga. Ele te acolhe, põe à mesa com o Filho de Deus. Ele acolhe o filho do diabo. Faz dele justo, mas não só isso. Faz dele filho de Deus. Esse é o Evangelho. Deus é o Redentor. Deus é o Pai dos que temos. Todo filho, queridos, carrega as marcas e traços do seu pai. E o mesmo se dá na filiação espiritual. E a pergunta que você precisa responder na noite de hoje é: a quem eu pertenço? Com quem tenho parentesco? Com quem é meu pai? Deus ou o diabo? Se você é filho de Deus, se alegre. Pratica a justiça. Se você é filho do diabo, ouça o Evangelho. Foi oferecido, foi proclamado. Porque Deus pode fazer filhos do diabo, filhos de sua alma. Vamos orar neste momento. Senhor, graças damos ao teu nome bendito por esse Evangelho. Nós nos alegramos, Senhor, porque somos filhos do teu amor. Ajuda-nos, ó Deus, a praticar a tua justiça, a obedecer a tua palavra em amor e em gratidão a ti, Senhor. E se porventura entre nós pessoas que se perceberam em parentesco com o teu inimigo, que tu operes salvação na noite de hoje. No nome de Jesus. Amém.